(7 de julho). Essa é a data que São Paulo e Ajax combinaram para a apresentação de ontem na Holanda. De acordo com Júnior Pedroso, empresário do atacante, não deve haver qualquer mudança na programação do atacante em razão à pandemia do coronavírus. O contrato do Antony com São Paulo termina em 30 de junho. Por causa da pandemia, o Ajax criou 3 blocos de treinos. Estamos esperando eles oficializarem para ter a certeza de quando ele vai, mas nossa programação é de viajar no dia 5 de julho para a apresentação 2 dias depois, disse o empresário. Havia esperança por parte de torcedores do São Paulo que Antony pudesse ficar no Morumbi por mais tempo, mas com o cancelamento da reta final do campeonato holandês, qualquer possibilidade nesse sentido foi completamente descartada. O empresário também confirmou valores e condições do acordo entre São Paulo e Ajax. O São Paulo tem garantido 16 milhões de euros e Antony abriu mão de um percentual que tinha direito para o negócio sair. O São Paulo ainda ficou com 20% de um valor de uma futura venda. Existe mais 6 milhões de euros que podem ser pagos de acordo com o desempenho de Antony na Holanda. As metas foram desenhadas de maneira parecida com a venda do Neres. Tem bônus quando ele alcançar 100 jogos, se for artilheiro do campeonato holandês e se o Ajax for campeão da Liga dos Campeões ou da Liga Europa, disse Júnior. A única oferta oficial na mesa do São Paulo por Antony foi do Ajax, embora tenha existido diversas sondagens recentes. O Borussia chegou próximo, até enviou uma pessoa ao Brasil. Também teve outros dois times grandes da Inglaterra, um deles é o Chelsea. No total, conversamos com 12 times diferentes, finalizou Júnior. A contratação de Daniel Alves pelo São Paulo no ano passado chamou a atenção de todas as partes do mundo para o futebol brasileiro. A chegada do jogador ao seu time da infância gerou tanta expectativa que uma série foi produzida pelo The Place Tribune para contar os bastidores. O sucesso foi grande e quase um ano depois da apresentação e estreia do jogador pelo clube, a produção foi indicada ao Web Awards, a maior premiação para produções na internet. A série documental sobre esse momento da carreira de Daniel Alves concorrerá à categoria de melhor série de esportes. A produção audiovisual será avaliada e concorrerá a 2 troféus, um a partir de um júri técnico formado pela Academia Web e o outro a partir de votação popular. Desta forma, o São Paulo não perdeu tempo e convocou os seus torcedores nas redes sociais para votar. A série conta alguns momentos de bastidores da chegada do jogador ao São Paulo, com narração do próprio jogador. Os episódios mostram também momentos da vida fora de campo do camisa 10 São Paulino. Raí, diretor executivo de futebol, e Alexandre Pássaro, gerente executivo, abriram o jogo em entrevista exclusiva à Globo Esporte. Os dirigentes do São Paulo explicaram as especulações em torno do uruguaio Cavani. Primeiro de tudo, contextualizar de qualquer possibilidade repercute muito mais num momento como esse, quando não está tendo futebol. O Lugano tem possibilidade por ser da mesma nacionalidade, por ser amigo, por ter convivido bastante. A colocação é a seguinte: se tivesse alguma possibilidade, o que é muito difícil, de o Cavani vir para a América do Sul, a possibilidade de o Cavani conversar com o Lugano, como já deve ter conversado muitas vezes, é gigante. Mas não precisa nem ter dúvidas. Nesse momento, o São Paulo não pensa e não tem condições, disse Raí. Tem que lembrar que a entrevista do Lugano foi retirada de contexto. Foi uma entrevista a uma rádio argentina e a rádio perguntou se existia a possibilidade de o Cavani ir para o Boca Juniors. O que o Lugano disse foi: olha, se houvesse essa possibilidade dele ir para o Boca, com certeza antes eu forçaria lo para o São Paulo. Então, ele não disse que o Cavani estava vindo e se estava negociando. Isso foi retirado do contexto. Quando o Diniz foi perguntado se seria possível, ele respondeu que não era uma utopia. Desde a contratação do Ronaldo, existem contratações no futebol brasileiro que muita gente não acredita no início, mas depois ela acontece. Mas acho que a grande diferença, o que a gente tem que deixar muito claro, é que no momento não existe nada, disse Pássaro.